Fala, meu querido, chegamos com a questão 97 aqui da prova do Enem 2023, o segundo dia que conta com as provas de ciência da natureza e de matemática. Essa sétima questão, quinta da prova amarela que a gente resolve, ela traz para a gente o tema de gases, né? O estudo de gases e traz também, claro, dentro dela, a parte da equação de Clapeyron. Uma questão relativamente simples, uma vez que isso é tanto estudado na física quanto também estudado na química. Espero que você tenha lembrado aí do PV e NRT, né? A gente falou bastante dele ao longo dos anos, ao longo dos 3 anos de ensino médio, e nada mais justo do que o Enem cobrar de você nessa questão. Ela fala que, de acordo com a Constituição Federal, é a competência dos municípios e do gerenciamento dos serviços de limpeza e coleta de resíduos urbanos, o lixo. No entanto, há relatos de que parte desse lixo acaba sendo incinerado, liberando substâncias tóxicas para o meio ambiente e causando acidentes por explosões, principalmente quando ocorre a incineração por frascos de aerosóis, por exemplo, os desodorantes inseticidas e os repelentes. A temperatura elevada provoca a vaporização de todo o conteúdo dentro desse tipo de frasco, aumentando a pressão em seu interior até culminar na explosão da embalagem. Tá bom, então ele demonstra um texto aí só para introduzir sobre a cartilha da limpeza urbana e vem com os dados aqui para a gente estudar na segunda parte do texto, e aqui vai ser a parte mais importante para a gente. Ele fala assim: suponha que um frasco metálico de um aerosol de capacidade igual a 100 ml, então esse aqui é o volume que a gente tem desse frasco, ele tem 0,1 mol de produtos gasosos a temperatura de 650. No momento da explosão, considere, aí aqui estava a chave, né, o R, a constante aqui dos gases, molar dos gases, 0,082. Se ele te dá o R, normalmente numa questão de Enem, né, ele vai exigir de você o conhecimento de PV e NRT. Então, aqui falta a pergunta dele é a pressão em ATM. Você tem que ficar esperto, por quê? Porque as unidades foram dadas aqui para você quando ele te deu o R, por exemplo. Ó, a pressão vai ser em ATM, o meu volume vai ser em litros, o meu número de mols dado em mol e a minha temperatura em Kelvin. E toma cuidado que tem unidades aqui diferentes, por exemplo, 100 ml, 101 mol está tudo certo, 650 graus Celsius não está, e a nossa pressão em ATM está certa. Então, vamos converter tudo que a gente tem aqui. A gente quer saber a pressão e o volume, vamos marcar aqui por vermelho, ó. O volume que a gente tem, ele está como 0,1 mol, 0,1 não, 0,1 ml, ou ml não, 0,1 litro, né? 100 ml aqui, e esses 100 ml, para a passagem de mililitro para litro, se divide por 1.000. Afinal, se a gente pensar que 1 litro tem 1.000 litros, 100 mililitros é um décimo disso, né? 0,1 litro. A passagem de litro de ml para litro sempre dividido por 1.000. 100 dividido por 1.000, 0,1. Ok, então na equação aqui, vou até colocar ela aqui embaixo para você relembrar, ó, é o PV-NRT. Essa é importante você saber, tá? Então a gente já tem o volume aqui. O número de mols está certo, está em 0,1 mol mesmo, então nem vou mexer nele, 0,1 mol, bonitinho aqui para a gente. Aqui, a constante dos gases já não tem o que mexer, ela própria dito, e a gente precisa transformar agora de Celsius para Kelvin, e vale a pena a gente recordar na transformação de temperatura. De Celsius para Kelvin, a gente tem a equação que θc, que é a temperatura em Celsius, é Kelvin menos 273. Então, 650 é igual a Kelvin menos 273. Para a gente achar a temperatura em Kelvin, eu passo para cá somando. Quando eu somo esses valores, a temperatura em Kelvin, a gente passa a ter de 923 kelvins. Então, 923 Kelvin é a temperatura em Kelvin desse gás que ele está dizendo. Então, veja, ó, achamos o volume em litro, o número de mols está certo e a temperatura em Kelvin. Veja que as unidades estão litro, ATM, que vai ser a nossa resposta, mol e Kelvin. Então, agora só falta a gente substituir. Na substituição, a gente quer saber a pressão e sabemos que o volume aqui é 0,1 litro. O número de mols é 0, número de mols não, 0, o R é 0,082. O número de mols é 0,1, que ele nos deu no enunciado. O R 0,082 e a temperatura em Kelvin 923 Kelvin.
Então agora basta a gente fazer a multiplicação aqui, era um número que o Enem poderia ter ajudado você, dando um número mais facinho aqui, mas era uma estimativa, né, a mais próxima de. Por que que eu digo isso? Porque aqui esses dois podem cortar, né? Tem nos dois lados, então pode cortar. E se você fizer essa conta, deixa eu pegar minha colinha aqui, a pressão dá 75,686 atms, que é a pressão que ele estava usando como padrão. Essa pressão de 75,686, dentre as alternativas, ela está mais próxima de 76 atms, e aí a gente chega na alternativa C, 76 atms. Essa é a resposta que nós estávamos procurando para essa questão 97. Então, como eu disse para você, o que que o aluno precisava dominar nessa questão? Ela precisava saber as unidades certas, seguir o padrão da constante. Quem dá as cartas dessa questão é o R, o 0082 aqui em litro, atm, mol e Kelvin. Fez a transformação, claro que tinha que saber também sobre a equação de Klepper-Room. Montou tudo certinho e aí fez a parte matemática, chega na alternativa C aqui. E assim a gente chega na solução desse quinto exercício de física da prova amarela, sétimo questão da prova de ciência da natureza. Espero que você tenha entendido. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui para a gente poder te ajudar a entender mais esse exercício. Se não, deixa seu like aqui, se inscreve no nosso canal e segue conosco nessa resolução da prova do Enem 2023. A gente vem com vários exercícios aí até o finalzinho da prova de ciência da natureza. A gente chega e continua já já. Grande abraço e até a próxima. Valeu!